Olá, meus queridos, bom dia, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus por esse dia, glória a Deus por o Senhor estar aqui conosco, nos concedendo, na verdade, mais um dia. E um dia que eu sempre gosto de falar, um dia de milagre, gente. Por quê? Porque estamos respirando, glória a Deus, você aí, eu aqui. Todos nós temos um motivo e o motivo não é outro, é glorificar a Deus, exaltar o Senhor. O assunto hoje que nós vamos tratar tem muito a ver com muitas coisas que às vezes a gente nem para pensar e refletir, porque Deus deixa, esses registros. E aí eu falo, Deus deixa esses registros justamente para você ver que o homem sempre terá que fazer uma escolha, seja ela uma escolha para o bem ou para o mal. Espero que seja para o bem, aquilo que vai trazer a você o direito de estar à direita do nosso Deus Pai. Hoje o assunto, gente, tem a ver com a influência de Babilônia, tem a ver com o tema aí dizendo, a capa babilônica, e isso está registrado no Velho Testamento. Eu estava aqui falando com Deus, como a gente, às vezes, sem perceber, às vezes a gente, mas o que essa capa está fazendo aqui? Por que eu estou usando essa capa? Enfim, olha lá, vai pensando, você vê. Então, querido, olha, se você conhece alguém e sentir no seu coração, já compartilha, porque esta palavra, ela vai trazer a mim e a você alguns exemplos que a gente precisa pôr em prática. E hoje eu quero falar sobre uma boa capa babilônica. No livro de Josué, vai lá, livro de Josué, no capítulo 7, logo no primeiro verso, eu vou ler depois o 20 e 21, mas já no primeiro verso, já fala algo que tem a ver com tudo que aconteceu aqui nesse capítulo de número 7. E isso vai trazer a você, a mim, como que a gente está andando, como que a gente está caminhando, essa caminhada de servir a Deus, neste dia que Deus nos dá. Porque o ontem, gente, já foi. Nós estamos vivendo hoje. Então hoje eu tenho que tomar algumas decisões. Eu tenho que fazer algumas escolhas. Você também terá que fazer algumas escolhas. Muitas delas têm a ver com o seu caminhar, com o seu falar, tratar, com a sua busca pela presença do Senhor, a sua vida que diz respeito, uma vida de santificação para o Senhor. Então não tem jeito. Algumas capinhas hoje, olha, vão ser denunciadas e a gente vai ter que fazer uma escolha. Ou vamos ficar com essa capa, misericórdia, ou vamos ter que lançar ela fora. Mas olha que coisa interessante. Eu estava aqui falando com o meu melhor amigo, que não é outro, gente. E quem já está me acompanhando sabe quem é meu melhor amigo. É o Espírito Santo de Deus. Olha só. No 7, capítulo 7 de Josué, verso 1, diz o seguinte: e prevaricaram os filhos de Israel no anátema, porque Acã, filho de Carme, filho de Zabde, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou, como é que é? Tomou, gente. Não deram não, ele tomou do anátema, e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Quando você avança um pouquinho, só para a gente pegar aqui e a gente começar a falar rapidinho alguma coisa sobre isso, que vai nos ajudar a entender por que algumas coisas estão travadas, porque algumas coisas elas não avançam, elas não saem do lugar, fica aquela mesmice na vida da pessoa, tudo que você planeja, todo o seu projeto, todo sonho, o que está acontecendo? Olha só, Deus tem resposta para nós. Quando você vai lá no 20, depois que Deus dá estratégia para este líder Josué, de como ele vai saber das 12 tribos, quem é que violou, quem é que usurpou, e esse usurpador está no meio destas 12 tribos. Olha só, ele diz o seguinte: então disse Josué a Acã, vou pegar o 19, tá? Filho meu, peço glória ao Senhor, Deus de Israel, e fazes confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não me ocultes. Então agora a resposta de Acã. Respondeu Acã a Josué e disse: verdadeiramente pequei contra o Senhor, Deus de Israel, e fiz assim e assim. Quando vi, primeira coisa, quando vi entre os despojos uma boa capa, porque como é que é?
uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata e uma cunha de ouro do peso de 50 ciclos, cobicei-os, tomei-o, cobiçou, tomou, meu Deus, e eis que estão escondidos. Não foi só lá cobiçar, não foi só a questão de tomar, mas além de ter cobiçado, tomado algo que não pertencia a ele, ele agora faz algo que muitas vezes a gente, sem pensar, para muitos olhos humanos, para muitas situações, está escondido. Mas Deus vê tudo. Deus está olhando para o meu coração, como já está olhando para o seu coração nesta manhã. Então, o que ele fez? Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo dela. Gente, então aqui para a gente começar a pensar um pouquinho nesse assunto sobre uma boa capa babilônica, porque tem a ver com os dias que você estamos vivendo, principalmente nesse dia. Eu sempre falo, se Deus há de falar, Ele vai falar o que tem a ver com o meu dia, que é hoje, com o seu dia, que é hoje. Hoje é o dia que você está vivendo, que você pode sim, Deus te dá este direito de você fazer a melhor escolha e tomar a melhor decisão. Olha, em relação principalmente, gente, que diz respeito à sua vida com Deus. Os dias estão cada vez piores. É só a gente observar o que está acontecendo no mundo da política, no mundo da sociedade, no mundo que a gente diz aí a sociedade, tudo que está vindo aí, as leis que querem provar certas situações, que a Bíblia ela condena, e eu vou sempre estar do lado da Bíblia, sempre eu vou colocar em prática o que a palavra do Senhor me ensina, é porque nela que eu vou encontrar a vida eterna. É nela que eu vou realmente ter o direito a estar à direita de Deus Pai. Então, os dias cada vez pior. Por isso o Senhor nosso Deus nos tem chamado, tem te chamado para cooperar com Ele naquilo que diz respeito ao ensino da palavra, à pregação do Evangelho, ao discipulado, uma coisa que eu amo muito, principalmente discipulado que tem a ver, sabe, com os lares, de casa em casa, principalmente aquele discipulado que se senta, onde as pessoas têm a liberdade de fazer as perguntas que talvez num culto ao público não teria como fazer as perguntas, não teria como tirar dúvida, não teria como mergulhar mais no conhecimento que diz respeito à vida eterna através da palavra de Deus. Então, através, sabe, de cooperar, quando você coopera com o Senhor, quando você se coloca na brecha, eita Deus, justamente para que Deus use você, Deus quer usar você. Quando Deus realmente nos chama, não tem jeito, então Ele vai usar você, vai usar mim, a cada manhã, a cada situação, para a gente trazer a verdade que já já você vai entender e compreender, e vai ajudar alguns também, como nós hoje vamos aprender junto, a se livrar de algumas coisas que estão aí como que encobertas, para os olhos humanos, não para Deus. Então, gente, justamente Deus busca aqueles que vão ser os seus cooperadores no Evangelho, no ensino da palavra, de forma cada vez mais intensa e no cuidado daqueles que Ele já escolheu a dedo. Por isso esta palavra aqui, essa palavra tem a ver com aquilo que muitos estão aí buscando, com a justiça, se a minha justiça da parte de Deus, com o agir de Deus, com a revelação da parte de Deus através de seus profetas, através da palavra do Senhor. E aqui, gente, já está um grande exemplo quando a gente deixa de consultar a Deus, quando a gente deixa de perguntar se realmente Ele aprova aquilo que a gente planeja fazer. Logo no começo desse capítulo, eles tinham vencido e venceram em obediência a cidade de Jericó. Eles não fizeram nada que pudesse contrariar a orientação de Deus para vencer uma muralha que era impossível ao ser humano, ainda mais naquela época. Eles não tinham armamento para destruir aquela muralha. Eles não tinham nada que pudesse dizer com esse, vamos dizer aqui, com esse aparato bélico, com essa bomba. Enfim, não tinha. Eles tiveram que acreditar no poder daquele que abriu o mar vermelho. E fizeram, deram as voltas. Tudo aquilo que Deus falou foi à risca. Então agora tá fácil. Agora tudo está resolvido. Qual cidade?
mas, puxa vida, é tão pequena, não vou precisar desse monte de soldados, vão precisar... Não, manda aí uma certa quantidade. Mas o que eles não sabiam, que alguém tinha violado justamente a orientação de Deus, violado aquilo que realmente a palavra, no sentido da palavra do dia de hoje, ela manda, né? Ela não só manda, mas é uma ordenança, é uma ordem, para que eu e você não caia. Olha, eu vou usar essa palavra porque é um pouco até pesado, eu peço desculpa, mas entenda. Mas para que você não caia na desgraça, de uma maldição. E infelizmente este homem, ele não se conteve. Ele não deu crédito àquilo que Deus já tinha estabelecido, que não era para pegar. Deus considerou aquilo, tudo que estava lá, como algo maldito, anátema. Porém, gente, olha o que a Bíblia traz para nós sobre Babilônia. Segundo a Bíblia aqui, para você entender um pouquinho, a Babilônia teve a sua origem em Babel. Te lembra alguma coisa? Babel, Torre de Babel. Pois bem, olha só, sob uma liderança, e essa liderança lá, naquela época, o nome daquele líder era Nimrod, como está em Gênesis capítulo 10. Seu apogeu naquela época, né, e seu apogeu, melhor dizendo, e decadência naquela época, nos reinados de Nabucodonosor, Belsazar, vai trazendo toda essa história, como está lá em Daniel, capítulo 1, verso 5, pois se acharem, esses homens, por se acharem, gente, muito capazes e poderosos, esses personagens aqui, eles eram cheios de si. Era, vamos dizer assim, ali estava o orgulho em pessoa. Agora a gente vê que até pelo relatório, ou um relato histórico, melhor dizendo, sobre eles, a gente pode ver uma concentração tão grande quando você lê sobre eles, de orgulho, de soberba, autossuficiência, independência de Deus, egoísmo, ódio, para quem não sabe, e rebeldia. Então agora a gente já pode descrever que isso aí como aspecto pessoal, de Babilônia, cuja, gente, a influência pendura até os dias de hoje na sociedade, em todo ser humano que não se rende em servir e obedecer a Deus. Cada vez mais, se você observar, você vai identificar, tem como a gente identificar a manifestação desses itens que eu citei agora em nossa vida, e podemos dizer que ainda estamos debaixo, infelizmente, para quem não serve a Deus, para quem não busca obedecer a Deus, estamos muitas vezes debaixo dessa influência e escravidão de Babilônia. Agora tem outra característica aqui, antes de eu aprofundar um pouquinho mais. Qual é a outra característica que eu quero passar para você hoje? Essa característica marcante da Babilônia, ela é tão forte porque ela traz para mim uma palavra que às vezes você nem está aí pensando, não é tão comum nos dias ou no dia a dia. Qual palavra? Usurpação. Aí é onde eu fiquei pensando, poxa vida, é verdade. Porque muitas vezes, até infelizmente, no meio daqueles que diz ser, vou falar desse jeito, que diz ser igreja, você vê muitas vezes esse tipo de usurpação. E essa usurpação, ela exerce na vida, muitas vezes, daquele que diz ser cristão. Porque o verdadeiro discípulo, ele vai identificar. Aquilo que não é dele, ele não vai querer mexer. Aquilo pela qual ele foi chamado, ele vai se conter naquilo que ele foi chamado. Ele vai se conter naquilo que Deus colocou em suas mãos. Ele não vai tomar a força. Ele não vai pegar nada que não seja dele, ou nada daquilo que Deus não deu. Porém, infelizmente, por causa dessa usurpação aqui, é o que tem acontecido no meio daqueles que infelizmente estão ali dizendo que é, mas não é, dizendo que tem, mas não tem, dizendo que recebeu, mas não recebeu. E aí você vai notando que algumas coisas têm a ver com essa atitude de usurpação que aconteceu com Acã. Porque ele mesmo admite. Primeiro ponto, ele diz o seguinte: eu vi. Ninguém está vendo? Não. Então, já que ninguém está vendo, Deus vê tudo, ninguém está vendo. O líder não está vendo, o pastor não está vendo, a líder não está vendo, meu discipulador não está vendo, o
pessoal da célula de discipular também não está vendo, e agora eu vou pegar isso aqui, eu vou tomar isso aqui, eu vou agora usufruir disso aqui, mas Deus não deu, Deus não permitiu. Não é a vontade de Deus que você pegue aquilo que não é seu, que você tome a força, que você pegue algo que jamais era para você nem relar a mão, nem olhar, melhor dizendo. Então, gente, aqui já começa a trazer para mim, para você, um ponto que a gente tem que pensar. Porque às vezes tem um desejo, esse desejo que vem no seu coração, esse desejo está causando muita perturbação, sabe? Está criando muito disse-me-disse. Está criando situações que às vezes, em vez de você ter harmonia, está tendo, vamos dizer assim, muita discussão. E é nessas coisas que a gente tem que começar a entender. Porque às vezes o que veio para você, não veio como você está imaginando. É alguém que está querendo te induzir, usurpar, tomar, ter algo que não é para você, que não foi dado a você. Eu sei que muitas situações que eu já vivi na minha vida, foi guerra, foi luta. Até que o próprio Espírito Santo colocou no meu coração, e claramente eu entendo isso, siga teu caminho. Isso aqui não é o teu lugar. Isso aqui não é a posição para você. Eu não te coloquei nessa posição. Aonde eu vou te colocar está preparado. Mas às vezes a gente tem que entender que esse preparado, gente, não é que é hoje. É algo que está preparado e Deus está esperando a hora certa, o momento certo, para que você avance, para que você alcance aquilo que vem da parte de Deus. A gente tem um problema sério, porque a gente, com esse negócio de tem que ser tudo agora, tem que ser para ontem, como a gente usa aqui, né? Tem que ser para ontem. E às vezes a gente atravessa por situações que Deus não está nesse negócio. E vem sofrimento, vem fracasso, vem derrota. Então aqui aconteceu isso. Vamos dizer, com um batalhão de guerreiros, com 12 tribos que estavam avançando e conquistando, mas foram paralisados, passaram uma vergonha, porque naquela época, gente, aconteceu com Acã, mas de uma forma coletiva, era como todo Israel, pega essa, como todo Israel estivesse em pecado diante de Deus. Estivesse não, eles estavam por causa de Acã. Essa é a palavra correta. E por causa disso tudo, Israel foi derrotado e passou uma vergonha. Talvez você hoje está observando que algumas coisas que estão acontecendo te traz tristeza, angústia, vergonha, porque não foi como você planejou. E algumas pessoas que te cercam sabia, você acabou comentando, e aí veio esse fracasso, veio tudo essa situação. Por isso você tem que parar para pensar se não existe algumas capinhas aí de orgulho, sabe? Não baixo minha cabeça para ninguém e não vou liberar perdão para ninguém. Eu tô certo, eu sei que eu falei certo. A gente às vezes tem essas coisas, não tem? Sim ou não? Então a gente tem que lembrar que esse tipo de capinha aí, esse tipo de situação, Deus está dizendo, e aí? Vai abrir mão? Entendeu? Vai jogar, vai lançar fora? Então a gente já tem que começar a pensar nisso. Então, olha só falamos um pouquinho desta questão da usurpação, que ela exerce na vida, principalmente daqueles que começam pelo caminho da desobediência. Gente, e essa peculiaridade, ela aqui fica bem evidente nas investidas de Babilônia contra o reino de Judá. Por exemplo, cada vez que Babilônia invadia, cada vez que Babilônia invadia, ela levava o que quando ela invadia? Eu vou dizer, ela levava cativos pessoas, levava cativos animais, levava cativos utensílios daquele reino. Isso é, usurpava, gente, escravizava o povo de Deus e roubava tudo que lhe pertencia a ele. Então a gente já tem que parar para pensar um pouquinho agora que, mais uma vez, Deus está dizendo para mim e para você, quando você cede a essas influências de Babilônia, a gente corre um sério risco de perder muitas coisas que a gente já tinha conquistado.
Então você tem que lembrar que nem tudo que está lá na Babilônia, para aquele que já tem discernimento espiritual vai entender quando eu falo, nem tudo aquilo que está lá na Babilônia, mundo, é para mim, para você, pôr a mão, olhar, cobiçar, desejar. Deus está fora desse negócio. Só que quando você cede esse tipo de influência, vai roubar a tua paz, vai roubar a tua alegria, vai roubar o teu sono, você não consegue dormir. Você começa a ter pesadelo, você começa a ser atacado, o inimigo da sua alma começa a jogar tudo aquilo que realmente ele sempre desejou, porque você cedeu, você deixou de obedecer, principalmente aquilo que é recomendado a mim e a você, meditar na palavra de Deus de dia e de noite e pôr em prática, e praticar a palavra. Então começa a roubar tudo isso, que a pouco de repente, seu filho, sua filha, esposo, estava tranquilo, não tinha uma doença. E de repente do nada é atacado algum tipo de doença. Aí vem todo o investimento em remédio, todo o investimento numa consulta, todo aquele recurso que talvez você já estava planejando para o final do ano, guardando aquele dinheirinho para visitar um pai, uma mãe que mora em outro estado, em outra cidade, e tudo se vai embora. Mas por quê? Porque algum tipo de influência entrou aí. A gente começa a dizer numa linguagem de batalha espiritual, ponto de pacto. Há um ponto de pacto e eles entram por este ponto de pacto. Para alguns, desculpa, mas não está no escrito, mas Espírito Santo, aleluia. Para alguns o ponto, gente, é todo tipo de coisas que não adora a Deus, que não invoca a Deus, que não traz a presença de Deus. E muitas vezes essa influência vem através daquilo que, infelizmente, eu como músico tenho que falar. Como músico eu sei que a influência da música, ela é muito forte. Ela mexe com o seu corpo, a sua alma, com as suas emoções. Ela trabalha no seu pensar, ela vai agir no teu, sabe, na maneira de seu comportamento dentro daquilo, ou onde você está inserido, vai mexer com tudo. Agora, quando é algo que invoca o nome do Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, o El Shaddai, o nosso Deus Shekinah, a sua glória, a sua presença, gente, toma conta de tudo, do ambiente que você está inserido, seu lar, trabalho, seu casamento, seu relacionamento, sabe? Tudo que envolve você, você invoca o nome do Senhor, a presença dele é notória. E quando esta luz, Jesus é nossa luz, e quando esta luz, ela adentra, ela faz parte de tudo aquilo que você é, não tem como as trevas se manifestar, a não ser ser expulsa. Ela não tem como agir. Mas por causa dessas pequenas capas, essas pequenas, sabe, influências de Babilônia, ela tem o que? Te atrapalhado. Ela é a causa do fracasso, da derrota, da insônia, depressão, opressão, de tudo isso. Olha só que coisa interessante, eu não sei nem se eu vou conseguir chegar ao final do meu script, porque eu vejo que a palavra rema está sendo muito clara para nós, que já tem um certo entendimento. E a você, meu colega, meu amigo, pessoa de Deus, que tem a simpatia, né, que é simpatizante, melhor dizendo, sabe, da palavra de Deus, você pode se livrar de todo tipo de influência que tem a ver com essa Babilônia. Com tudo isso que eu estou falando. Como? Aceitando Jesus Cristo como seu único, suficiente salvador da tua alma. Você declara aí, você abre seus lábios dizendo, Jesus, Ele está dizendo algo que é verdade. Eu preciso voltar a te servir de todo o coração. Eu quero te aceitar. Eu quero realmente que o Senhor mude a minha história, a minha vida. Eu não quero viver nessa maldição. Eu não quero viver nesse tipo de vida de derrota, de fracasso, de falência. Tudo isso pode acontecer quando você se livra dessas capas, dessas influências, desse mover que está acontecendo, de forma que você está vendo que não acontece nada que lhe traga alegria. Por quê? Aí tem a resposta. Porque você deixou de obedecer o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque você deixou de obedecer, principalmente a palavra de Deus. É nela que está a resposta para tudo aquilo que você precisa. Por isso que aqui, gente, Babilônia, né, principalmente quando ela entrava em guerra, que ela invadia, está dizendo, acontecia uma verdadeira usurpação. E essa usurpação tem a ver com aquilo que eles faziam. Eles tiravam a força. Eles não pediam. Eles roubavam literalmente. Eles levavam as pessoas presas cativas. O inimigo tem, sabe, levado muita gente
um cativeiro, estão cativas, presas, sem liberdade, sem poder dizer nada que venha trazer adoração, veneração, aquele que realmente criou os céus e a terra, é a Ele que eu venero, é a Ele que adoro, é a Ele que eu me prostro, o Senhor Jesus Cristo. Então eu coloco a minha vida diante dEle, porque eu sou livre e Ele me livrou. Quem que me livrou? Jesus Cristo. Mas quem escraviza o homem? Quem quer usurpar de algo que não tem a ver com ele não tem direito. O inimigo da sua alma. Ele sempre procura escravizar as pessoas de forma que ele se torna senhor delas e dizendo, você tem que fazer assim. Você tem que beber. Você tem que fumar. Você tem que se drogar. Você tem que se prostituir. Porque ele está recebendo algo que não é de Deus. Esse comando não vem de Deus. Como que eu vou me livrar disso? Aceitando aquele que é mais valente, aceitando aquele que quebra qualquer corrente, que destrói qualquer maldição, que destrói qualquer feitiçaria, que destrói qualquer tipo de palavra que foi lançada com maldição. Ele pode. E para isso você tem que dizer o seguinte, Senhor, então socorre-me, me ajuda, livra-me, Senhor. Ele pode. E você crendo no que eu estou dizendo, segundo a palavra, você tem toda a chance de hoje ser o melhor dia da sua vida, o dia de alegria, o dia que você vai falar, estou curado, estou liberto, estou liberta. Que dia? Hoje. Como? Você clamando e aceitando Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador da sua alma. Como eu gostaria que eu tivesse mais tempo para a gente hoje falar muito mais dessa palavra. Mas Babilônia aqui significa o seguinte, Babilônia, gente, é tudo aquilo que usurpa, para você entender agora, Babilônia é tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus. Te lembra alguma coisa? Tudo aquilo que está tomando o lugar de Deus. Tudo aquilo que não tem nada a ver com a santidade desse Deus que é santo. Tudo aquilo que você deixou de fazer, Babilônia está tomando o lugar de Deus. Então Babilônia é tudo aquilo que usurpa o lugar de Deus em nossos corações, melhor dizendo, impedindo, sabe, impedindo você, impedindo eu, impedindo-nos de viver, melhor dizendo, para quem? Para o autor e consumador da nossa fé, sabe? Ele impede. Tudo isso que impede que você viva para o nosso Deus, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E quando isso acontece, você se torna escravo, escrava de todas as coisas materiais dessa terra. Como cristão, como discípulo do Senhor Jesus, nós somos consagrados a Deus. O nosso amor é dedicado ao nosso Deus. Mas por causa dessa usurpação, muitos bens materiais, pega agora isso aí, muitos bens materiais, o dinheiro, o bom emprego, a boa posição social, os estudos, as conquistas, tudo isso, se você não toma lugar, começa a tomar o lugar de Deus em nosso coração. De fato, eu tenho que dizer que todos nós precisamos sim trabalhar, conquistar. Mas pensa bem, não está aqui, veio agora aqui, ó. Buscar em primeiro lugar o sucesso, o êxito, a conquista, a melhor posição, o melhor emprego, o melhor status. Buscar em primeiro lugar o quê? Como eu gostaria que alguém aí pudesse colocar. Buscar em primeiro lugar o quê? É claro que eu sei que você lembrou. Mas aquele que fala e confessa, declara de fato o que o Espírito está esperando, o Espírito Santo está esperando ouvir dos seus lábios. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E as outras coisas? De acordo com a soberana vontade de Deus, de acordo com aquilo que Deus tem melhor para mim e para você, Ele vai acrescentar. Ele vai colocar nas suas mãos. Ele vai conceder realmente aquilo que Deus preparou para você e para mim, porque Ele sempre tem um melhor. Então, gente, a gente tem que parar para pensar agora. Se tem alguma coisa que está tomando o lugar aí de Deus. Essa capa, a melhor capa de Babilônia. Se tem alguma coisa que, se você perceber, parar para pensar,
não era para tomar lugar. E se tomou, você vai ter que fazer a melhor escolha nesse dia. Eu espero que você escolha tirar isso aí e buscar de fato o reino de Deus e se colocar diante de Deus para que as coisas agora mudem, mas mude mesmo, porque tem pessoas que focam algo e não conseguem colocar Deus em primeiro lugar. Tem pessoas que hoje estão aqui comigo e algumas que vão entrar até depois, gente, porque entram e começam a entender que alguma coisa tomou lugar, está lá porque olhou, porque cobiçou, porque desejou e tomou aquilo que não deveria ter tomado, pegado, tocado. Meu Deus, aleluia, que Deus possa te ajudar a entender o que Deus está falando sobre isso hoje. Então eu repito para você, Babilônia aqui, é tudo aquilo, gente, que usurpa o lugar de Deus em seu coração, em nossos corações. Agora, vamos avançar só mais um pouquinho, porque eu já sei que esse assunto eu não esperava, mas ele é muito rico em nos ensinar que nós não fomos chamados para cobiçar, para pegar, para ter nada daquilo que está lá fora. Infelizmente, aqueles que estão lá fora, eles ainda vão ser tirados pela misericórdia de Deus das trevas para a luz. Mas você que já está entendendo, você que já caminha, você que agora está vendo aí que algumas coisas que você estava fazendo não tem agradado a Deus. Então, querido, a Bíblia sempre vai revelar o que eu preciso e o que você precisa. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, por que eu falo verdadeiro discípulo do Senhor Jesus? É aquele que se rende, é aquele que sabe quem é o seu mestre, é aquele que entende quem é o seu Senhor, e sabendo quem Ele é, ele sempre vai esperar o seu Senhor, principalmente aquele que já está entendendo que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, dizer o que e como deve fazer e proceder enquanto está caminhando nessa terra até aquele grande dia. Então, o cristão, ele necessita do que, gente? Ele necessita de um suprimento espiritual constante. E onde está esse suprimento? Está aqui na palavra. Então, se eu não vou na palavra, é claro que todo tipo de influência, algum momento, alguma hora, vai me atingir. No momento eu não vou sentir nada, vou até falar, puxa, que legal, puxa vida, puxa. Mas vem a consequência. Vem a consequência. Você imagina se na hora que a Cam pegou, que não era para pegar, você imagina que na hora que ele, puxa, rapaz, agora me dei bem. Agora, olha essa capa, rapaz, olha essa grana, olha esse dinheiro, olha esse recurso. Não, vou ter que, onde eu vou pôr isso agora? Onde eu vou? Isso levou para onde? Olha para onde ele levou. E muita gente tem feito isso. Ele levou justamente para o seu lar. E por causa da sua atitude, ele condenou a família inteira. Oh, meu Deus. Ele condenou seus filhos, sua esposa. E todos eles, por causa do seu erro de se tornar um usurpador. A Bíblia registra que todos eles, é uma palavra dura, gente. Mas a Bíblia diz que eles foram mortos à pedrada e foram queimados. Depois que fizeram tudo isso, você vê a consequência do pecado. Isso aponta para onde? O salário do pecado é a morte. Aponta todos aqueles que não obedecem a palavra, todos aqueles que não querem obedecer o nosso Deus. A consequência está à esquerda de Deus. Após isso, vai receber a sentença de ser jogado, colocado junto com todos. Isso que eu tenho que ser claro. Não está aqui, mas eu tenho que ser claro. Preste bem atenção agora. Serão jogados e condenados justamente porque seguiram o caminho dos anjos, que infelizmente os anjos caídos, hoje é conhecido, nós sabemos, são os demônios, serão condenados com eles, porque para eles não tem perdão. Eles tinham pleno conhecimento de tudo, eles têm, melhor dizendo. E o ser humano, por seguir e cair na tentação, ceder à tentação e não se arrepender, a gente tem toda a chance de se arrepender e correr aos pés do Senhor Jesus, pedir perdão, e Ele vai te perdoar, porque a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos perdoa de todo pecado, é Ele que pode te perdoar, não sou eu.
Se alguém chega para mim, olha, eu queria que você orasse para mim, eu quero pedir perdão, eu vou orar no nome de quem? E vou apresentar quem é que pode perdoar o pecado? Entende, gente? Então essas pessoas serão jogadas no inferno, vão estar lá no inferno, e a Bíblia diz ainda que o inferno será jogado ainda. Gente, é que eu não quero entrar muito nisso, mas só para você entender, eu vou parar só por aqui. Serão jogados, condenados junto dos demônios, serão levados todos ao inferno, porque estão seguindo os mesmos passos dos anjos caídos, que infelizmente não obedecem a Deus. A Bíblia diz, gente, ai meu Deus, a Bíblia diz, oh aleluia, que o diabo, gente, ele crê. Tem muita gente que fala, eu creio. Ele crê também. E a Bíblia diz que também o inimigo da sua alma, Satanás, ele até estremece. Mas o que ele não faz? O que ele não faz? O que muitos não estão fazendo. Infelizmente. O que ele não faz? Não obedece. Ele não obedece. Você entende agora por que nós estamos falando de algo que tem a ver com essas capas, com essas coisinhas que a gente tem que abrir mão? Então, se a gente não abre mão, beleza, você não abre mão. Mas um dia você vai ter que deixar esse corpo aqui. E se isso acontecer, você vai partir agora para a vida eterna. E lá você vai ter uma surpresa desagradável. Você não vai poder estar diante de um Deus que é santo. Pegou? Deus santo. Deus quer que eu e você busque ter uma vida de santificação. E algumas coisas têm que ser eliminadas. Então a sua vida tem que ser dedicada a um Deus que é santo. Como? Se santificando. Tem coisas que você até o dia de hoje vinha colocando como não tivesse nada, não tivesse problema nenhum. Qual é o problema? Vai na Bíblia que você vai descobrir se tem problema ou não. Ela tem resposta. O que Deus espera de mim e de você? Que eu seja um adorador. Porque a Bíblia diz que Deus busca o quê? Quem que Deus busca? Os verdadeiros adoradores. Que o adore como? Em espírito e em verdade. Então quando eu deixo de fazer isso que a Bíblia recomenda que eu tenho que fazer, buscar, adorar, alguma outra coisa que está me dizendo, alguma outra coisa que está acontecendo, melhor falando, que não tem nada a ver com aquilo que Deus está dizendo que é para mim fazer. Então tem aí alguma capa, alguma influência. Está sendo tirado, usurpado. Se nós deixarmos, gente, olha o que eu vou falar, estou tentando fechar aqui, porque eu sei que o outro tópico vai me levar mais tempo e a gente sabe que de manhã é um café, não é o almoço, meu Jesus. Mas se nós deixarmos o quê, gente? Se nós deixarmos ser usurpados pelas coisas materiais, dia e noite, nossa vida cristã será mesquinha. Te lembra alguma coisa? Ou seja, estaremos sempre vivendo em função de nós mesmos. É eu, e eu, e eu, e eu. Só o eu vai aparecer aí. Por que eu estou dizendo? Porque aí você começa a buscar o quê? Você vai começar a buscar só o prazer naquilo que não pode de fato lhe satisfazer. E digo mais, e o pior, não seremos a partir de agora, se seguirmos esse caminho, úteis ao Senhor. Olha que coisa complicada. Não seremos mais úteis ao Senhor. E pouca ou nenhuma ajuda espiritual poderemos dar àqueles que precisam ouvir de você, ouvir de mim, o testemunho verdadeiro daquele que se diz ser cristão, discípulo do Senhor. Aí eu pergunto, e aí? Tem alguma capinha aí? Tem alguma coisa dentro daquilo que nós falamos até agora? Porque eu tenho que terminar esta parte, gente. Porque se eu entrar agora no segundo tópico, que tem a ver com um viver de aparência, meu Deus do céu, eu acho que a gente vai ter a hora do almoço. Mas só para você pensar um pouquinho, para você entender que eu trabalhei muito em cima dessa questão da usurpação. E aí vem a questão do nosso tema hoje. E qual é o nosso tema hoje, gente? Uma boa capa babilônica. É boa mesmo? Porque eu vi aqui, não tem nada de boa. Então respondeu Acã Josué. Para nós fecharmos, tá bom? Respondeu Acã Josué e diz: verdadeiramente pequei. Primeira coisa ele já admitiu. Pequei contra o Senhor, Deus de Israel. E fiz assim, assim. Quando vi, a primeira coisa tá aí, gente. Quando vi. Você tá vendo o que, gente?
Porque está dizendo, quando vi entre os despojos uma boa capa babilônica e 200 ciclos de prata, uma barra de ouro de peso de 50 ciclos, como está no texto. Aí vem a questão aqui, que você tem que buscar a misericórdia de Deus, pedir para Deus te livrar, sabe, para Deus realmente tirar do seu coração o que a palavra vai falar agora. Cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos, e tem muita gente que pensa que Deus não está vendo. Ele vê, gente, ele vê tudo. Eu não tenho onde me esconder. Eu não tenho como se esconder desse Deus tão poderoso. Então tudo aquilo que está escondido, que não tem a ver com a vontade de Deus, não tem a ver com a presença do meu melhor amigo Espírito Santo, tudo isso está escondido. Você agora pode trazer à tona e falar, Senhor, realmente, eu entendi a tua palavra. Isso aqui não tem nada de bom. Abro mão disso aqui. Não pego mais. Não olho mais. Não faço mais isso. Porque eu quero, Senhor, encontrar contigo. E quando eu me encontrar contigo, eu quero estar à tua direita e ter uma vida eterna contigo. Então, cobicei, os tomei. Eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda. E a prata por baixo. Então, tem coisas que estão acontecendo no seu lar. Tem a ver com a sua família. Você agora, diante de tudo isso, pode fazer a melhor escolha, gente. Abrindo mão de tudo aquilo que não agrada a Deus. E buscando de fato se arrepender. E quando a gente se arrepende, a gente toma outro rumo. Não passando mais por aquele caminho. Não. A gente muda. É igual o filho pródigo. Quando ele caiu em si, ele declarou. Ele confessou. E falou, quer saber de uma coisa? Eu não quero essa vida para mim mais não. Você vê o texto que ele fez lá. E o que ele tinha na mão. E de onde veio esse recurso? Como esse recurso veio na mão daquela pessoa, pela qual ele entendeu que mesmo ele pegando algo que o pai nem morreu, não estava nem morto, mas ele tinha uma coisa no seu coração e saiu para fazer aquilo que estava no seu coração. E quando ele caiu em si, realmente a Bíblia mostra que ele teve um verdadeiro arrependimento e voltou para a casa do pai. O Senhor Jesus te convida, ele sente a sua falta. Ele sente a sua falta. Sabe aquele louvor? Então ele sente falta. Sabe aquele momento que você estava servindo a casa do Senhor? Aquele momento que você estava envolvido com as coisas do reino de Deus? Pois é, ele sente falta. E hoje ele está dizendo, lança fora aí. Essa capa aí de nada, mas de nada tem de bom. Tem nada, melhor dizendo, tem nada de bom. Tem nada de bom. Ela que é a causa do ponto de pacto que está destruindo a tua vida espiritual. Então, neste dia, a minha oração é que o meu melhor amigo, gente, Espírito Santo de Deus, ele te alcance hoje e alcançando, ele grude você. E não te solte até aquele grande dia, Maranata, a hora vem Senhor Jesus. A minha oração é que neste dia, aqueles que, sabe, entendeu, compreendeu, está dizendo, Senhor, eu entendi agora. Estava escutando, não vou escutar mais. Estava assistindo, não vou assistir mais. Estava amaldiçoando, estava praguejando. Havia um ódio no meu coração. Não suportava nem ouvir o nome daquela pessoa. Tudo estava me causando, Senhor, muita tristeza, muita depressão. Estava já sentindo, era uma opressão. Isso para mim não serve. Abra mão. E aí, busque agora. Coloque o melhor louvor. Sabe? Chama a presença do Senhor. Conversa com Ele. Assim como você está me ouvindo, essa conversa que a gente está tendo. Conversa com Ele. Ele está pronto para te perdoar. Você tem muito valor para Deus. A minha oração é que o Senhor Jesus, Ele entre com a divina providência e esse milagre aconteça na sua história, na sua família, em tudo aquilo que você tem, em tudo aquilo que você é. Para a glória de Deus, eu digo amém. Amém, queridos? Que Deus te abençoe. Quem sabe Deus permite eu continuar um pouquinho mais sobre esse assunto. Parei por aqui. E eu peço a Deus, se Deus assim permitir, amanhã a gente retorna e vamos falar algo sobre aquilo que diz respeito a minha e a sua salvação. Amém? Deus te abençoe. Ó, aquele abraço do Espírito Santo. Um beijo no seu coração. Para quem não me conhece, quem vos fala é seu amigo de sempre, apóstolo Reginaldo da cidade de Osasco. Um querix, um enviado da parte de Deus. Ó, se você quiser sentir no teu coração, compartilhe. Deus te abençoe. Seja como eu, um semeador da palavra de Deus. Shalom, tenha um bom dia.